A Procuradoria-Geral da República conclui que Jair Bolsonaro tinha conhecimento do plano batizado de Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula. A denúncia apresentada ontem classifica a operação como aterradora e o plano de ataque às instituições como sinistro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o planejamento visava a derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática. Além de Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República acusa outras 33 pessoas, sendo 24 militares das Forças Armadas, por uma suposta tentativa de golpe de Estado com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e formação de uma organização criminosa. Parlamentares da oposição reagiram com indignação à denúncia contra Jair Bolsonaro. A liderança da oposição na Câmara dos Deputados, por exemplo, afirmou que a decisão carece de fundamentação jurídica sólida. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, não possui provas. O discurso foi feito horas depois de a PGR denunciar Bolsonaro e outras 33 pessoas por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. De acordo com a denúncia, a organização criminosa que organizou e realizou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília tinha como líderes o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. A PGR apontou que o grupo tentou impedir de forma coordenada que o resultado do pleito presidencial fosse cumprido. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, classificou a decisão da PGR como perseguição política contra Bolsonaro. Estamos diante de um verdadeiro populismo judicial, um cenário de perseguição política sem precedentes, no qual o Poder Judiciário, ao invés de se pautar nos princípios do direito e da justiça, se vê pressionado por um desgoverno que tenta, a todo custo, esconder sua incompetência. Como líder da oposição, afirmo, sem hesitar, a acusação contra Bolsonaro é, acima de tudo, midiática, ideológica. Não existem provas concretas que sustentem a acusação de tentativa de golpe. De acordo com as investigações, o plano teve início em 2021 com os ataques sucessivos ao sistema eletrônico de votação. A PGR citou na denúncia a reunião que o então presidente Jair Bolsonaro realizou em julho de 2022 com embaixadores de países estrangeiros para desacreditar o sistema de votação brasileiro. A denúncia diz que o objetivo de Bolsonaro era preparar a comunidade internacional para o desrespeito à vontade popular nas eleições presidenciais. A PGR também mencionou que, no segundo turno das eleições, foram mobilizados aparatos de órgãos de segurança para mapear e impedir eleitores de votar no candidato da oposição, na época, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu o pleito. A denúncia da PGR diz que pessoas envolvidas nessa etapa atuavam na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que teriam facilitado os atos de violência e depredação em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes. A organização criminosa teria pressionado o comandante do Exército e o alto comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o presidente eleito assumisse o cargo. A denúncia da PGR aponta a elaboração de minutas de golpe, dentre as quais se cogitava a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. As investigações revelaram que a operação de execução do golpe de Estado se admitia até mesmo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assim como de ministros do Supremo. A PGR diz na denúncia que o plano teve a anuência do então presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que Bolsonaro deve ter a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, como prevê a Constituição. O discurso de Randolph foi feito ontem à noite,
após um jantar oferecido pelo presidente Lula ao presidente de Portugal no Palácio do Itamaraty. Lamentavelmente, se trata de um presidente da República que está sendo denunciado por atentar contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito, que é a maior conquista que os brasileiros tiveram nos últimos 30 anos. Ao passo que não recebemos assim, nós pedimos e esperamos que seja assegurado a ele, e temos certeza que será assegurado a ele, os mesmos princípios constitucionais que devem ser assegurados só sobre a ordem de uma Constituição e de uma democracia. Ampla defesa, presunção de inocência e contraditório. O presidente Lula foi avisado no evento pelo ministro da Defesa, José Múcio, sobre a denúncia contra Bolsonaro, mas ele deixou o Palácio do Itamaraty sem falar com a imprensa. As denúncias da PGR serão analisadas pelo relator do caso no Supremo, ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Jonathan Ferreira.